A aula de hoje é sobre o sistema sanguíneo ABO e como a transmissão desses alelos pode ser explicada pela primeira lei de Mendel. O sistema sanguíneo ABO foi descrito no início do século XX pelo biólogo Carl Landstein, que ele ganhou o Prêmio Nobel em 1930 por essa descoberta que foi extremamente importante em relação às transfusões sanguíneas. O gene do sistema BO possui três alelos principais. O alelo A, que codifica uma N-acetilgalactosamina, o alelo B, que codifica uma N-galactosil, e o alelo O, que codifica uma enzima inativa. Esse gene está localizado no braço longo do cromossomo 9, na posição 34.2. A gente precisa saber em relação à dominância e recessividade desses alelos. O alelo A e o alelo B dominam sobre o alelo O. E os alelos A e B, eles são codominantes, ou seja, eles têm uma interação alélica com ausência de dominante. Sendo assim, os produtos dos dois alelos vão expressar um fenótipo. Devido a esse sistema de A e B dominar sobre o O e os alelos A e B serem codominantes, nós temos os seguintes genótipos possíveis. Nós temos o genótipo A, o genótipo do tipo A, que ele pode ter dois alelos, o alelo azão-azão ou azão-O. O tipo sanguíneo B, ele pode ter dois genótipos, Bzão-Bzão ou Bzão-O. Quem é do tipo O só pode ter o genótipo OO. E quem é do tipo AB, obrigatoriamente precisa ter o alelo A e o alelo B. Essa composição alélica, genotípica que nós vemos aqui em cima, nos dá os 4 possíveis tipos sanguíneos do sistema BO, que é o tipo O, o tipo A, B e AB. A frequência do tipo O é maior que a frequência do tipo A, que é maior que a frequência do tipo B e que é maior que a frequência do tipo AB. Só que essas frequências elas podem variar entre as populações, mas na maioria das populações humanas a gente tem essa frequência fenotípica aqui, ou seja, essa frequência do O ser mais frequente que o tipo A, ser mais frequente que o tipo B, ser mais frequente que o tipo AB, é o mais comum. O que é, afinal, o sistema sanguíneo ABO? O sistema sanguíneo ABO é uma das composições do glicocálix, que são aqueles carboidratos que podem estar ligados a proteínas da membrana ou aos lipídios da membrana plasmática. No sistema ABO, nós temos um precursor desse sistema, que é a substância H. A substância H é formada por um conjunto de carboidratos unidos, e esses carboidratos aqui, eles são determinados pelo gene H, que nós não vamos assistir nessa aula, vamos aprender sobre ele na aula seguinte. Então, essa composição do carboidrato aqui, com uma fucose ligada a uma galactose, forma a substância H. Quem é do tipo O produz uma enzima transferase inativa. O que é essa enzima transferase? É uma enzima que é incapaz de adicionar carboidratos na substância precursora, na substância H. Então, quem é do tipo O possui um antígeno ou um aglutinogênio chamado H, substância H. Quem é do tipo A produz uma enzima, que é N-acetilgalactosil transferase ativa, que vai adicionar um carboidrato específico a essa substância precursora H. A gente pode observar a substância H,
que é o antígeno do tipo O, quando você tem uma transferase ativa, você adiciona-se uma enzima, um carboidrato específico. Quem é do tipo B tem uma enzima N-galactosiltransferase ativa, que vai adicionar uma galactose aqui nessa posição da substância H. Vamos recapitular. Quem é do tipo O, na superfície do seu glicocálix, só vai ter a substância H, porque não produz nenhuma enzima transferase ativa capaz de adicionar outros carboidratos aqui. Quem é do tipo A, o seu alelo vai produzir uma enzima capaz de adicionar um carboidrato à substância precursora, substância H. Então, essa estrutura ligada à membrana plasmática deixa de se chamar substância H e passa a se chamar antígeno A, ou aglutinogênio A. Quem é do tipo B produz uma N-galactosiltransferase que adiciona um carboidrato à substância H. Então, deixa de ser substância H e agora vai ser antígeno ou aglutinogênio B. O sistema BO ele não é expresso somente nas células sanguíneas. Eles são expressos em vários outros tecidos do corpo, principalmente no sistema digestório, onde a gente vê uma frequência de RNAs mensageiros desses alelos mais alto do que em outros tecidos. Então, vamos pensar o seguinte, como que é a composição do glicocálix? Vamos relembrar. Quem é do tipo O tem o antígeno ou aglutinogênio da substância precursora, da substância H mesmo. Quem é do tipo A vai ter uma enzima que vai colocar um carboidrato na substância H, e essa substância H agora vai se transformar no antígeno A. Quem é do tipo B, o alelo vai codificar uma enzima que vai adicionar um carboidrato à substância H diferente do A, e essa substância H agora vai ter a característica de B. E quem é do tipo AB produz as duas enzimas. Produz a enzima A e a enzima B, que vai adicionar carboidratos do A e carboidratos do B. Então, a composição do seu glicocálix é dos antígenos A e B. Lembrando que eu estou falando de uma composição só. O glicocálix tem centenas de outros antígenos. A gente só está vendo o antígeno do sistema BO. Se nós temos antígenos, as nossas células também produzem, nosso corpo, na verdade, também produz anticorpos. Quem é do tipo O, que tem a substância H em suas hemácias, vai produzir anticorpo contra aquilo que ele não tem. A gente pode observar que quem é do tipo O e tem a substância H, não tem antígenos A e B na superfície da hemácia. Então, ele vai produzir anticorpo contra aquilo que ele não tem. O que ele não tem? Ele não tem o antígeno A e não tem o antígeno B, porque isso vai ser estranho para o corpo. Então, ele vai produzir anticorpos anti-A e anti-B. Então, quem é do tipo O produz anticorpos contra os antígenos que ele não tem, no caso, A e B. Quem é do tipo A, ele vai ter o antígeno A, que é formado a partir da substância H, só que ele não tem o antígeno B, tá vendo? Que nessa superfície aqui, a gente só tem A. Então, ele vai produzir anticorpo contra o que ele não tem. O que ele não tem? O B. Quem é do tipo B tem o antígeno B na superfície das suas hemácias. Logo, ele vai produzir um anticorpo anti-A, vai produzir um anticorpo contra aquilo que ele não tem. Quem é do tipo AB produz antígenos A e B. Olha aqui, ele tem os genes para produzir A e B, tá vendo? Temos
os antígenos A e B na superfície de membrana. Ele pode produzir o anticorpo? Não. Ele não vai produzir o anticorpo para o sistema BO, porque ele tem antígeno A e o antígeno B. Poxa, por que ele não produz, então, quem é A, quem é B e quem é AB, não produz anticorpo contra a substância H? Porque a substância H é uma precursora. Ela está presente em cada um desses antígenos, por isso que a gente não produz esses anticorpos. Como que é feita a tipagem sanguínea? A tipagem sanguínea é feita com anticorpos anti-A e anti-B. Então, se a gente tem um tipo sanguíneo do tipo A e B, olha quem é A e B, vai ter antígenos ou aglutinogênios do tipo A e B. Então, se você joga um anticorpo anti-A, esse anticorpo vai atacar as células. Tá vendo que aglutina? Se você joga o anticorpo anti-B, ele também vai atacar as células, porque na superfície dessas hemácias a gente tem os aglutinogênios ou os antígenos A e B. Quem é do tipo B? Como que funciona a tipagem sanguínea? Quando a gente joga anticorpo anti-A, ele não reconhece, tá vendo? Ele não reconhece o B. Por quê? Porque você não tem o A aqui, ele não vai reconhecer, então não vai acontecer nada. Agora, se você joga um anticorpo que ataca o antígeno B, ele vai aglutinar. Quem é do tipo A? Se você joga um anticorpo que ataca o antígeno A, ele vai reconhecer e vai aglutinar. Mas se você joga um anticorpo que ataca o antígeno B, quem é A não tem, tá vendo? Não tem antígeno B aqui. Por isso, não vai atacar. E quem é do tipo O? Ou a substância H, né? Quando você joga o anticorpo aqui, ele não encontra nem o A e nem o B. Então, não vai aglutinar para o anti-A e não vai aglutinar para o anti-B. Nesse contexto, para o sistema sanguíneo ABO, somente para o ABO, não estamos falando de RH também nessa aula, a gente tem aqueles indivíduos que são doadores e receptores universais, aqueles tipos sanguíneos que são doadores ou receptores universais. Quem é do tipo O, ele é um doador universal. Por que ele pode doar para todo mundo? Ele pode doar para todo mundo porque nas suas células não tem antígeno A e B. Então, se não tem antígeno A e B, os tipos A, B e AB não vão reconhecê-los como estranho, então os anticorpos não vão atacar. Agora, quem é o receptor universal? É o AB. Por que é o tipo AB? Porque o tipo AB, ele tem os antígenos A e B na superfície das suas hemácias. Então, se ele recebe o sangue do tipo A, ele reconhece como seu. Se ele recebe do tipo O, que é a substância H, ele também reconhece, porque o A e o B são formados pela precursora, pelo precursor, que é a substância H. E quem é o tipo B, na hora que doa para o AB, também vai reconhecer como seu, porque ele tem o antígeno B. Sendo assim, o tipo O é o doador universal e o tipo AB é o receptor universal. Relembrando que aqui não estamos falando de sistema RH, porque é um outro gene. Vamos aprender na próxima aula. Como que a gente indicaria os genótipos desses indivíduos aqui? Por exemplo, vamos fazer um resumo. Nós sabemos que quem é do tipo A, o genótipo pode ser azão, azão ou azão, O. Quem é do tipo B, o genótipo pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, O. Quem é do tipo O, o genótipo pode ser O, O. E quem é do tipo AB, o genótipo ele só pode ser AB.
Sugiro que vocês congelem a tela e tentem identificar o genótipo de todo mundo. Vamos lá? Bom, voltando aqui, qual seria a chave de resposta desse heredograma? O heredograma é utilizado para a gente simbolizar as famílias. O quadrado representa o homem e o círculo representa a mulher. Toda vez que nós temos essa linha horizontal entre um círculo e um quadrado, significa um acasalamento. E essa linha na transversal significa que a gente tem filhos, ok? Então, esse casal teve 1, 2, 3, 4, 5 filhos. A partir desses 5 filhos aqui, outras famílias foram formadas. Como que a gente vai achar o genótipo, a composição alélica desses indivíduos? A gente sabe que quem é do tipo A é do tipo Azão, alguma coisa. E a gente sabe que quem é do tipo B é do tipo Bzão, alguma coisa, que pode ser Bzão, Bzão, ou Bzão O, e o Azão, Azão, Azão O. Vamos reparar o seguinte, esses indivíduos tiveram filhos do tipo O. O genótipo do tipo O tem um alelo O e o outro alelo O. Então, tem que obrigatoriamente ter dado um O do pai e um O da mãe. Então, eu posso afirmar que esse pai é Azão O e essa mãe é Bzão O. Vamos começar pelo filho 1 da segunda geração. Esse indivíduo, por ser O, ele só pode ser OO. A mulher também só pode ser OO. E os filhos, a gente sabe que para ser do tipo O, ele tem que ser homozigoto, certo? Para o alelo O. Resolvemos a primeira família. Na segunda família, esse indivíduo é B. Ele obrigatoriamente recebeu esse B da mãe, que é quem tem o alelo B. E o pai passou o quê? O pai só pode ter passado o alelo O. Porque se ele tivesse passado o A, esse indivíduo seria AB. Mas a mulher é O, é B, né? Então, ela recebeu um B da mãe e um B do pai. E um O do pai, desculpa. Esse homem, ele é O. Então, ele só pode ser do genótipo O. Essa mulher é O, então ela só pode ter o genótipo OO. Esse homem, ele recebeu um alelo B da mãe e obrigatoriamente um alelo B do pai. E um alelo O do pai, certo? Essa mulher é O, que gerou uma criança O, e esse aqui é B, porque recebeu o alelo B do pai e obrigatoriamente um alelo O da mãe. Nessa família, esse indivíduo sabemos que é O, essa mulher é AO. Por quê? Porque teve um filho O, recebeu. Esse homem é O, então recebeu um alelo do pai e um alelo da mãe. Essa aqui, obrigatoriamente, ela é heterozigota, porque ela recebeu um alelo A da mãe e um alelo O do pai. Esse indivíduo aqui, essa mulher, a gente não sabe se ela é Azão ou Azinho. Assim como a gente também não sabe desses indivíduos aqui, ó. A gente não sabe se é homozigoto ou se é heterozigoto. Tudo bem? Não sabemos. Marcela, mas qual a probabilidade de ser Azão O? Gente, aí vai depender da frequência desses alelos na população. Mas com os dados que nós temos aqui, não é possível afirmar se é homozigoto, Azão, heterozigoto, Azão O. Tudo bem? Esse indivíduo aqui é a B, lembra que é codominante? Então, mostra o fenótipo A e o fenótipo B.
essa pessoa aqui, ela é azão, uma incógnita. Não sei se ela é azão, O. Vamos tentar descobrir? Esse casal teve um filho B. Gente, olha só. Se teve um filho B, essa mulher aqui, ela recebeu o B do pai. Da mãe, se ela tivesse recebido A, ela ia ser AB. Mas se ela não é AB, ela só pode ter recebido o alelo O da mãe. Então, nós vamos ter aqui um indivíduo BO. Desse lado de cá, ela recebeu um alelo A, que pode ter sido da mãe ou pode ter sido do pai. Só que a gente não sabe qual é o alelo aqui. Vamos ver o filho? Ela teve um filho O? Teve. Então, ela é AO. Esse indivíduo aqui é B e teve um filho O. Então, ele é BO. Esse indivíduo aqui, a gente sabe que ele é OO. E esse aqui é AB. Para esse grupinho aqui, esse indivíduo é OO. Esse aqui é B, não sabemos como é. Na hora que a gente olha prole, a gente vê que a mulher passou o B para a filha. Mas isso não justifica a gente saber qual é esse alelo aqui. Eu não sei qual é. E o pai passou, só pode ter passado esse O. Então, esse é o heredograma que nós temos para essa família aqui, né? Sabendo que essa composição alélica aqui, que a gente colocou aqui do ladinho, são as composições possíveis para o sistema sanguíneo ABO. Temos mais exercícios. Ó, sabendo, a gente tem os tipos sanguíneos A, B, O e AB. Sabendo que A e B são dominantes em relação a O e A e B são codominantes, respondo: quantos alelos existem? Quantos fenótipos nós temos e quantos genótipos nós temos? Para essa condição dada. Pausem o vídeo e respondam. Então, nós temos 3 alelos, o alelo A, B e O. Fenótipo, que são os tipos sanguíneos, tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. E quais são os genótipos possíveis? Para o A, azão, 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 O. Para o B, Bzão, Bzão ou Bzão, O. Para o AB, somente o genótipo AB. E para o tipo O. Então, nós temos ao todo 6 genótipos. Agora, qual seria o resultado do cruzamento desses 3 casais? Vamos lá? Pausem o vídeo e tentem fazer, lembrando de utilizar o quadrado de Punnett. Então, nós teríamos o seguinte: para o casal azão O, Bzão o gameta do indivíduo azão O produz um gameta com A e um gameta com alelo O. O indivíduo BO produz um gameta com B e um gameta com alelo O. Fazendo o cruzamento, a gente tem AB, BO, AO e OO. Então, a proporção fenotípica, quantos fenótipos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4 fenótipos. E tenho também 4 genótipos, né? 4 composições alélicas diferentes. Para o indivíduo que é AB, com um cruzamento com o indivíduo OO. O indivíduo AB vai produzir os gametas A e B, o indivíduo O só produz gameta O porque ele só tem esses alelos. Fazendo o cruzamento, a gente tem os genótipos AO, BO. Então, a proporção fenotípica é 2. AO para 2 BO. E a genotípica vai ser igual. Ok? A gente pode simplificar isso aqui também 1 para 1. E o cruzamento azão, Bzão. A gente tem os gametas AA e BB. Ixi, coloquei errado aqui, ó. A gente vai ter 100% de indivíduos AB. Então, a proporção fenotípica aqui é 1. Vamos corrigir agora. A proporção fenotípica aqui, eu vou ter 1 ou 100% dos indivíduos AB.
E a proporção genotípica de genótipo, a gente observa que a gente só tem o genótipo AB. Então, eu vou ter 1 ou 100% dos genótipos AB. Então, a aula finaliza aqui e na próxima aula a gente estuda a segunda lei de Mendel, unidos com o sistema RH e o sistema H. Obrigada, pessoal, e até a próxima!